Eu sou Daniel de Oliveira Neto. Hoje nós vamos conversar sobre investimentos da Centros, que é um dos assuntos que mais preocupam os participantes. Nós temos outro vídeo falando sobre gestão de investimentos. Os vídeos foram feitos com base em informações públicas, 100% públicas. Bom, gente, a gente preparou um quadro aqui com histórico de rentabilidade dos planos da Centros desde 2015. Deu um pouco de trabalho que a gente teve que buscar as informações em vários relatórios diferentes, não tem um quadro já pronto, seria mais fácil se tivesse já um quadro consolidado. A gente tem todos os planos da Centros. Se vocês não conhecem o que é cada plano, a gente recomenda que vocês assistam um vídeo sobre gestão administrativa. A gente explica ali o que são os planos. Muito rapidamente, o PBB é o plano dos antigos aposentados do Banco Central, plano de benefício definido. O PBDC é um plano de funcionários da Centros, benefício definido também. O PCD é um plano de contribuição definida para os funcionários do Banco Central mais novos. E o PGA é um plano de gestão administrativa, é um fundo administrativo. Tem um outro plano também que ele chama CP+, que é plano para familiares de pessoas vinculadas. Ele começou em 2020, por isso que não está nesse primeiro quadro. Eu vou explicar agora o que tem aqui nesse quadro, gente. O número grande que vocês estão vendo é a rentabilidade nominal, é o que normalmente é divulgado. Esse número pequenininho em itálico é a rentabilidade real, a rentabilidade acima ou abaixo da inflação, que é o número que mais interessa. A gente calculou, tá? Com base no IPCA, é o número que realmente mais interessa para a gente ver. As cores, o que a gente fez? Onde está pintado de verde, a gente pegou a rentabilidade 3,7 acima da inflação. Por que isso? É a atual meta atuarial da Centros, tá? Então a gente pegou essa meta atuarial, que é IPCA mais 3,7. A gente considerou 3,7 aqui, sempre que der 3,7 ou mais, a gente pintou de verde na rentabilidade real, tá? Então significa assim que, vamos dizer que foi bem a gestão. O vermelho é quando rendeu menos do que a inflação, ou seja, teve perda de dinheiro, mesmo efetiva de dinheiro, tá? O investimento rendeu menos do que a inflação. E onde está em branco aqui é que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, nem perdeu para a inflação e nem superou a meta atuarial. Então, se você puxar o histórico aqui, a gente comparou os planos da Centros com a Funpresp também. Você vê que em 2015 teve uma certa dificuldade aqui no PBDC e no PCD, ficaram abaixo da inflação. De 2016 até 2017 todos foram bem. Em 2018 o PCD foi mais ou menos, PGA também. 2019 o PGA foi mais ou menos. Bom, seguindo aqui, de 2020 para frente, aqui tem duas novidades, tá? A primeira novidade são os perfis na Funpresp, eles foram criados em 2020. O perfil 1 é o mais agressivo, esses 2 e 3 são moderados e o 4 é o mais conservador. Na Centros a gente começou com o CP+, que é aquele plano para familiares, tá? O que a gente percebe aqui, gente, é que fica um pouco assim evidente, né? A diferença de desempenho desses planos aqui, PBB e PBDC, em relação aos demais da Centros. A gente vai explicar mais para frente o que aconteceu. Tá? E da Funpresp também, se comparar com o PCD e com o CP+, também é uma diferença, né? A rentabilidade aqui do PCD e do CP+, foi um pouco menor do que o da Funpresp e bem menor do que o do PBB e PBDC. A gente preparou um quadro aqui para facilitar a visualização da rentabilidade num período. Esse primeiro quadro a gente está comparando os planos da Centros entre si. Então você tem lá o plano de benefício definido do PBB e PBDC. A rentabilidade nesse caso ela tem uma importância diferente, relativa. Ela está vinculada ao superávit do plano. No PCD e no CP+,
são planos de contribuição definida, ela está diretamente impactando no valor da sua aposentadoria. Quanto maior a rentabilidade, maior vai ser sua aposentadoria, tá certo? Então, se você pegar aqui um corte mais longo de 2015 a 2023, você vê que a rentabilidade do PBDC e do PBB, ela foi bem maior do que do PCD. Então ela foi na casa aqui a rentabilidade aqui, o PBDC, foi na casa de uns 60 e poucos por cento, e o PBB está na faixa aqui de quase 80% nesse período, enquanto que o PCD ela está na faixa de uns 30%. Se você pegar cortes menores, tá, vai acontecer a mesma coisa. O PCD sempre menor do que esses dois planos, e aqui também o CP+, também menor, tanto no corte 2020 e 2023, como no corte 2022 e 2023. Aqui a gente pegou os dois planos de contribuição definida da Centros, o PCD e o CP+, e a gente comparou com a Funpresp e também com um plano que chama Previcon, que é como se fosse a Funpresp paulista. Tá? Então, se você pegar aqui o mesmo corte lá 2015 a 2023, você vê que o PCD ele rendeu acima da inflação na ordem de uns 30%, e a Funpresp, aqui já tem todos os perfis, a gente colocou o perfil mais conservador e o menos conservador, você vê que eles estão bem coladinhos, né? Ainda não tem muita diferença entre eles lá no Funpresp, começou em 2020, né, como a gente viu, mas a rentabilidade foi na ordem aqui de uns 50%, então 50% contra 30% do PCD nesse período. Se pegar aqui um corte menor de 2020 a 2023, a Funpresp também ela performou melhor, né? Deu da ordem de uns 10% contra na faixa de uns 3% por aí. Aqui a gente colocou, isso daqui é da PCD, né? A gente colocou o CP+, aqui, nesse corte menor, junto com o PCD, eles também renderam menos do que a Funpresp, tá? Nesse período. Bom, a gente foi atrás de explicações para ver o que está acontecendo. Então, uma das explicações tem a ver com esse slide aqui, que é a questão de você marcar na curva ou a mercado. Tá? A CNPC soltou uma resolução, a resolução 43 de 2021, para quem quiser ler o artigo 30. O que eles estão dizendo lá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, quem quiser ler a resolução ou ler o slide aqui, dá uma pausada, tá? Mas em linhas gerais, eles colocaram mais restrições para marcar os investimentos na curva, tá? Quando você tem plano de contribuição definida, principalmente, que são os planos PCD e o CP+. Qual que é o impacto disso? Quando você começa a marcar contabilmente a mercado, você começa a ter mais oscilação na rentabilidade, tá? Quando você marca na curva, você tem uma rentabilidade mais estável. Então, você começou a ter muita restrição para marcar na curva os planos de contribuição definida. Bom, pessoal, a gente montou esse outro slide aqui. Também é uma outra crítica, ele foi bastante trabalhoso para montar. Não tá, tem as informações, mas não estão desse jeito, né? A gente teve que ir atrás de muitos relatórios para conseguir montar isso daqui. Então, aqui o que a gente está mostrando? Tem todos os planos da Centros, tá? E tem um monte de informação, está em formato de pizza, né? O que você tem aqui? Se está na curva ou no mercado, tá? O mercado é o azul e na curva esse laranja. Tem também a informação de se a carteira é própria ou terceirizada, nesse segundo anel. E no terceiro anel, em que está investido. Tá? Se você quiser dar uma congelada no slide, aí tem bastante informação legal, mas a gente vai focar mais nas cores, tá? Que as cores estão mostrando se está na curva ou no mercado. Então aqui você vê, né, claramente, né, a diferença, né? Aqui é o plano PBB e o PBDC, são os dois planos lá de benefício definido. Tem muita coisa aqui na curva, e nos demais planos aqui, da Centros, tem muita coisa a mercado. Significa o quê?
que a rentabilidade desses planos aqui oscila muito mais do que a rentabilidade do PBB e do PBDC, justamente por causa da marcação ao mercado. Aqui a gente pegou um plano da Centros para comparação, o PCD, e pegamos também a informação da Funpresp para comparar, para ver o que está acontecendo de diferente de um em relação ao outro. Se você pegar o ano 2022, no PCD tinha muito investimento aqui marcado a mercado já. Na Funpresp tinha menos, tá? Tinha 29% ainda na curva, enquanto que no PCD tinha bem menos na curva, 9%. Significa o quê? Aqui você tinha muito mais oscilação no PCD em relação à Funpresp por uma questão contábil, tá? Então é uma parte da explicação da diferença de rentabilidade, uma parte. Se pegar o ano 2023, o que aconteceu? Você vê que na Funpresp diminuiu a quantidade de investimento marcado na curva. Por que aconteceu isso? Porque se for na resolução, tá, os novos investimentos, a partir de uma certa data, eles estão indo tudo para mercado já. Então, como a Funpresp está crescendo muito rapidamente, você está tendo muito investimento novo, está indo direto para o azul. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, essa parte azul aqui da Funpresp aumentar bastante e vai ficar muito próximo ou até mesmo passar o PCD. Então essa explicação ela não vai mais ser válida daqui para frente, tá? Ela está ficando cada vez mais perto. O que vai explicar a diferença de rentabilidade de um para o outro não vai mais ser isso daqui, vai ser outra coisa que a gente vai ver. Bom, gente, outro fator que explica a diferença de rentabilidades entre os planos é a composição da carteira. Vocês podem encontrar a composição nos relatórios anuais. Aqui eu trouxe o do PBB. Então você tem aqui onde que eles estão investindo. Você vê que tem bastante título público federal, NTN-B, que são aqueles títulos que pagam inflação mais alguns juros. Aquela rentabilidade alta que a gente viu desse plano sugere que eles conseguiram comprar títulos pagando bastante aqui, juros, IPCA mais um juros alto naquela época mais antiga. Então com esse estoque e precificado na curva, que está muito estável. E aqui você tem também informação de carteira própria ou que está terceirizado. Aqui tem a mesma informação em relação ao plano PBDC e é a mesma coisa que a gente viu. Tem também bastante título público NTN-B, deve ter um estoque lá com juros alto aqui. Tudo na curva, o que explica a rentabilidade alta desse plano. Aqui a informação em relação ao plano PCD, de contribuição definida, é um plano mais novo. Ele tem também títulos públicos, bastante NTN-B também, mas provavelmente não conseguiram comprar esses títulos com uma taxa muito alta porque eles não estavam mais disponíveis, tá? A taxa caiu, então é um plano mais novo, provavelmente deve ter títulos com taxa menor aqui. Explica uma parte da diferença isso também. E tem a questão também de terceirização, está com um grau de terceirização um pouco maior do que o outro plano. Aqui é o plano CP+, que é o plano mais novo da Centros, também com bastante título público. Mesma história, provavelmente com esses títulos NTN-B que tem bastante, com taxa um pouco menor do que o da PBB e o PBDC. Eles compraram lá para trás. Então esses aqui são mais novos, com taxas menores. Também explica a diferença. Em relação à terceirização, um pouco menor do que o PCD. Assim a gente viu os 4 planos da Centros. Tem mais renda variável no plano PCD e no CP+, com relação aos outros. Também é um fator que explica um pouquinho da diferença de rendimento. E aqui é o plano de gestão administrativa, tá? Que é daqui que vem o dinheiro para custear as despesas administrativas da Centros. Bom, como eu falei para vocês, uma parte dos investimentos da Centros é terceirizada. Essa terceirização se dá através de aplicação em fundos de investimento. Então a gente foi tentar olhar com mais detalhe o que está acontecendo, qual que é o desempenho desses fundos usados, né? Então aqui você tem
dois fundos de renda fixa, esse daqui e esses dois verdes aqui, eles estão bem colados no CDI, no histórico longo aqui. Então a gente assim não sabe que tipo de vantagem adicional que tenha em relação ao aplicar num Tesouro Selic, por exemplo. Não ficou claro para a gente qual seria a vantagem de fazer esse investimento via fundo de investimento e não diretamente. Você tem outro fundo também, que é um fundo de crédito privado, que é este daqui, é a linha roxa. Ela foi bem no comecinho aqui, tá? Mas se pegar um período mais recente, ela não foi muito bem em relação ao CDI. Se você pegar os últimos 36 meses, a rentabilidade foi 33,9 contra 39,4 do CDI. Então, num período curto, ela não foi tão bem. E a gente também fica assim preocupado com relação a fundos de investimento, que a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro, fica difícil de acompanhar, né? A gente até sabe, mas a gente perde um pouco a mão para acompanhar os investimentos, né? Então, por exemplo, o fundo de crédito privado fica na mão do gestor, lá ele escolher que tipo de crédito privado que ele vai comprar. Se de repente ele compra um crédito privado que dê problema, aí a gente fica meio de mãos atadas, né? Tá com o gestor isso daí. Bom, aqui são outros dois fundos que são usados na terceirização dos investimentos, que são fundos de investimento no exterior. É um pouco mais difícil de ver a composição deles, não está disponível, tá, para a gente, a composição, mas a gente comparou com um fundo muito conhecido, que é um ETF, é uma gestão passiva, o IVVB11, com uma taxa bem baixa também. Se você pegar esses dois fundos aqui, um histórico desde 2022 que nós pegamos, esse fundo vermelho aqui, por exemplo, tá? Essa linha vermelha, eu vou acompanhar aqui com o mouse para vocês verem, tá? É esse fundo aqui, ó. O histórico vem até aqui, termina aqui. O outro fundo que é usado na terceirização é o azul. Começa aqui, vai seguindo, vem até aqui. Esse ETF, que seria um fundo de gestão passiva, ele é o laranja, que é esse daqui, continua, vai até aqui. Então você vê que a rentabilidade do ETF ela foi maior do que dos fundos terceirizados, né? Então poderia ser uma opção, em vez de contratar esses fundos terceirizados, você tem um ETF que a composição é mais transparente, a gente consegue acompanhar melhor do que se optar por esses fundos. Aqui mais um fundo utilizado na terceirização da gestão, uma parte está investida aqui, que é esse fundo aqui de multimercado, fundo de investimento multimercado. Normalmente esse tipo de fundo, ele se propõe a bater o CDI, né? Te dá CDI mais alguma coisa. Só que se a gente pegar o histórico aqui desde 2021, esse fundo aqui ele está em rosa, eu vou passar o mouse aqui para vocês verem, ele começa aqui, vai para cá, vai bem aqui, aí cai aqui, a partir daqui ele não vai muito bem, começa a ficar flat, vem até aqui. O CDI, ele se propõe a bater o CDI, é essa linha aqui, ó. Tô passando o mouse aqui em cima, vai até aqui. Então você vê que ele rendeu menos do que o CDI. Ele não conseguiu bater e ficou bem distante até do CDI. Pessoal, vamos agora para as conclusões que a gente pode tirar de tudo que a gente viu. Primeira coisa, a rentabilidade dos planos PBB e PBDC, que são os planos de benefício definido, elas estão mais altas historicamente e mais estáveis do que a dos demais planos. As razões principais são: primeiro, esses planos aqui eles possuem títulos NTN-B com juros altos, né? São aqueles títulos com IPCA+, como eles compraram mais antigamente, porque eles são planos mais antigos, eles compraram numa época mais favorável. Então eles estão com esses títulos em carteira, que são títulos com pagamento de juros muito alto e mais o IPCA, né? Eles estão segurando isso na carteira.
O segundo motivo aqui, como eles são planos de benefício definido, e são planos mais antigos, né? Eles estão com muita parcela da carteira marcada na curva, o que torna o rendimento mais estável. Isso aqui a gente já explicou também naquele slide sobre a resolução de 2021. Bom, vamos agora para os planos PCD e CP+, que são os planos mais novos da Centros. O que a gente vê? Que eles estão com uma rentabilidade mais baixa e menos estável do que a dos outros planos. Por quê? Porque eles possuem títulos também NTNB, só que com juros menos altos do que os outros dois planos, porque eles foram comprados mais recentemente, quando a oferta desses títulos não estava tão excepcional como estava antigamente. Eles também possuem mais renda variável na carteira, e como eles são planos de contribuição definida e são mais novos, eles têm uma parcela muito maior de marcação a mercado. No CP+, chega até a ser 100% da carteira está a mercado. Então faz a rentabilidade ser menos estável. Quando você compara esses planos aqui agora com a Funpresp e até com a Previcon, eles estão rendendo menos. Tá? A rentabilidade está menor até agora. Por quê? São dois motivos. Tá? O primeiro motivo é essa história de marcação a mercado. Lá na Funpresp tem uma parcela maior na curva, historicamente um pouco maior. Só que isso daí está mudando, a gente viu lá, mostrei para vocês, está mudando. Não vai mais ser uma explicação, tá? Ela está se aproximando muito dos planos PCD e CP+, tá? Reduzindo bem e aumentando a marcação a mercado. O outro motivo é a composição da carteira, tá? Onde que cada plano está investindo. Então são esses dois motivos, tá? Esse aqui vai sumir, vai ficar só esse daqui para frente. Bom, a gente encerra então essa primeira parte do vídeo sobre investimentos na Centros. Então eu mostrei para vocês o impacto da marcação a mercado na rentabilidade. Comparei também a rentabilidade da Centros com a Funpresp e com a Previcon. E mostrei que um outro fator que impacta na rentabilidade é a composição da carteira e a terceirização da carteira. Assistam o próximo vídeo, que é sobre gestão de investimentos. Lá também está bem legal, vocês vão entender mais sobre investimento e mais sobre o que está acontecendo e também um pouco da nossa proposta para melhorar o desempenho na Funpresp.